pessoas estão chegando. Então, vamos dar início já, bem na hora marcada, para fazer essa nossa última, porque nós tivemos na terça-feira com o professor Verdugo, que é o diretor do Centro de Estudos Brasileiros de Salamanca, aí na quarta, ontem, com o Anthony, e hoje com você. Então, essa semana, a gente está fazendo no MECAT, no núcleo que eu coordeno aqui na UFSC, debates, e a gente fez bastante sobre a política econômica do Brasil, bastante coisas sobre o Brasil, com o Bresci Pereira, com o Oreiro, com algumas pessoas. E essa semana nós dedicamos aos brasilianistas, né, para olhar de fora, né, como que as pessoas que estudam o Brasil e que não estão no Brasil estão olhando para a situação do Brasil que nós estamos vivendo agora, né? Então, é um pouco esse o objetivo da nossa entrevista. E depois, ao final, ela é uma entrevista gravada e aí ela fica no site da universidade aí, tá? Então, como tem alguns estudantes, pessoal assistindo e talvez não te conheçam, eu vou te fazer uma apresentação. Você acabou de me mandar um currículo Lattes aqui que é longo, então eu vou pular algumas coisas. Não, isso foi curto, isso foi de 3 páginas, não, isso foi curto. Não, mas tá bom. Bom, então, o professor James Green é formado em ciência política, né? Tem graduação em ciência política, tem mestrado e doutorado na área, né? Com ciência política também. Opa, o que aconteceu? Não, perfeito, nada, eu vou desligar meu telefone. Vai lá. Ah, tá. E eu estava falando, então, tem mestrado e doutorado na área na Universidade de Califórnia. Tem como dissertação o tema do carnaval e da homossexualidade no século XX, né? É isso, século XX no Brasil. E tem desempenhado uma atividade acadêmica bastante longa entre 1996 e 2004 na Universidade do Estado da Califórnia, né, em Long Beach. Uhum. E de 2005 em diante está na Universidade de Brown, em Providence, né? Mas também foi professor visitante da École de Paris, né, École de Altos Estudos de Paris. Foi professor visitante na Universidade de Princeton, professor visitante na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também foi recentemente, né, professor visitante na Universidade de Hebreu de Jerusalém, né? Isso. Então tem uma longa experiência além das universidades. Também eu esqueci, acho que não sei se falei, foi de Princeton também, né? E Princeton e Columbia, né? Também você foi professor visitante em Princeton e Columbia. Então, você tem uma longa trajetória acadêmica, são mais de quase 30 anos, né, de vida acadêmica, focados com muitos temas no Brasil. Tem uma vasta produção acadêmica aqui, que eu acho que eu não vou... Então, é uma produção acadêmica que o coloca como um dos grandes estudiosos do Brasil, dentro daquilo que nós chamamos os brasilianistas. E antes de começar o nosso diálogo, talvez seria bom você, como eu fiz com os outros também, explicar para as pessoas o que é o programa do Brasil que você coordena na Universidade de Brown, né? Então, deixa eu explicar um pouco. Eu tenho 3 funções principais como acadêmico e como professor universitário e ativista, porque também sou movimentos sociais, militante de movimentos sociais. Então, eu sou professor de História do Brasil em Brown University. Eu estou afiliado a tanto o Departamento de História quanto o Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros. Além disso, eu sou muito envolvido numa associação internacional que chama BRASA, Brazilian Studies Association, Associação de Estudos Brasileiros, que é uma associação internacional de pesquisadores sobre o Brasil sediado nos Estados Unidos. E a terceira atividade que cumpre puramente acadêmica, eu sou coordenador do Brazil Initiative da Brown University, que é uma tentativa de juntar professores e gerar atividades interdisciplinares sobre o Brasil na nossa universidade, em diálogo com o Brasil. Então, nós participamos de muitas atividades que fazem essa ligação entre o Brasil e nos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo que, atualmente,
estamos organizando um simpósio internacional, que vai ser em junho, julho e agosto, em solidariedade com a Fundação da Casa Rui Barbosa, que vocês devem saber que está sob ataque do governo atual, querendo extinguir o centro de pesquisa e transformar a fundação em mero museu histórico. Então, estamos organizando esses 12 seminários que vamos realizar durante os próximos 3 meses, justamente para gerar um diálogo internacional com os brasileiros para apoiar essa instituição. Então, esse é o meu lado acadêmico, mas do outro lado da minha atividade, a minha atuação, é como coordenador nacional, nesse momento, co-coordenador nacional do US Network for Democracy in Brazil, a rede americana pela democracia no Brasil, que é uma tentativa de juntar brasilianistas e brasileiros e outros morando nos Estados Unidos que estão muito preocupados com a situação no Brasil, acompanhando isso e mobilizando apoio a várias questões. E nós temos um escritório em Washington que está levando uma voz progressista ao Congresso americano. Nesse momento estamos fazendo uma campanha, várias campanhas em Washington sobre o Brasil. Então, eu tenho várias identidades e eu estou muito interseccional nesse sentido, de poder trabalhar esses vários aspectos da minha vida e realmente dar o possível para ajudar o Brasil, que está passando por um momento muito difícil. Eu só queria registrar o papel que você teve em 2016, né, durante o impeachment. Eu, inclusive, tive a oportunidade de estar lá na Universidade de Brown, quando você coordenou o Congresso da Brasa, né, estive contigo lá, e eu vi o papel importante que você teve, não só lá no Congresso da Brasa, de colocar as questões problemáticas do Brasil, mas depois, inclusive, de organizar debates nos Estados Unidos, e, inclusive, posterior ao impeachment, inclusive, organizar uma viagem da ex-presidente Dilma aos Estados Unidos e tal. Ou seja, é uma militância política que também faz parte da sua atuação profissional. Bom, que é fundamental nesse momento crítico aqui nos Estados Unidos e no Brasil, como vamos desenvolver essa análise hoje. Tá bom. Então, um dos primeiros pontos, eu acho que para nós é importante você situar um pouco para a gente, antes de começar a discutir as questões do Brasil, o tema que nos cabe agora, você fazer uma breve apresentação, uma breve análise de como é que você viu o mesmo processo nos Estados Unidos, né? Ou seja, tanto o Brasil como os Estados Unidos estão passando por uma pandemia, né? E tem governos muito similares em termos de percepção política, econômica e social, né? Então, eu queria ver minimamente, para a gente também ouvir de um cidadão norte-americano a impressão e a análise que ele faz da situação atual nos Estados Unidos. Bom, quando o Bolsonaro... Eu vou falar sobre os Estados Unidos, mas eu quero aclarar uma coisa. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu sempre falava que ele era o pior presidente... ele é como Trump, mas 10 vezes pior. E eu acho que isso é verdade. Então, eu vou falar sobre Trump, mas cada vez eu não estou seguro que realmente o Bolsonaro é 10 vezes pior, porque Trump é muito ruim, está cada vez pior aqui na maneira que ele está não levantando a questão do combate à pandemia que estamos enfrentando nesse momento. Então, basicamente, como vocês sabem, ontem passamos 100 mil mortos. O New York Times, sexta-feira, se não me engano, sábado, publicou pequenos retratos de 1.000 pessoas, representando uma porcentagem das pessoas mortas. O governo não tem política contra o vírus, ao contrário, tudo que o governo de Trump está fazendo é para ser reeleito na campanha eleitoral, como uma política meio esquisita, porque, na verdade, a melhor maneira de enfrentar o vírus e forçar a economia de ser revitalizada seria de ter uma política sanitária correta que ele não tem. Então, basicamente, ele absteve em janeiro, quando houve notícias do perigo, ele ignorava os conselheiros, os assessores deles que advertiram das possibilidades da pandemia chegar nos Estados Unidos. Ele, naquela época,
dizia que o dirigente da China foi uma grande figura, amigo dele, que respeitava muito ele e achava que tudo estava sendo muito transparente em China, que sabemos agora que não foi a verdade. Ele não quis reconhecer que o vírus era perigoso, ele argumentava que seria um tipo de influenza que ia chegar e ir embora rapidamente, e não mobilizou o governo para enfrentar o vírus. Além disso, ele mobilizou contra os governadores democratas, especialmente nos estados cruciais nas próximas eleições, para mobilizar a base dele contra esses governadores, para pressioná-los a abrir a economia e acabar com a quarentena que estava sendo implementada. Então, vemos uma situação onde, em Nova York, estamos conseguindo controlar o vírus. A situação agora, depois de uma época horrível, está melhor, mas o vírus já se espalha para todo o resto dos Estados Unidos, especialmente aos estados que tradicionalmente votam os republicanos. E é uma situação crítica que tende a piorar nos próximos meses. Em vez de diminuir a curva em estados que precocemente abriram as suas economias, está aumentando o número de pessoas infectadas nesses estados, e não sabemos se vamos enfrentar uma nova onda em junho, julho, agosto, ou uma segunda onda em setembro, outubro, novembro, mas infelizmente calcula que vai ser mais do que 250 mil pessoas mortas antes das eleições presidenciais de novembro. Então, é uma situação, um desastre. Vocês acompanham a loucura de Trump, então sabem sobre as questões de hidrocloroquina e uma série de coisas que Trump tem feito que o Bolsonaro está copiando. Mas os dois estão com uma política totalmente igual e equivocada. E vai levar muitos mortos no Brasil, como está levando muitos mortos nos Estados Unidos por causa dessa política equivocada. Bom, eu só queria registrar nisso que eu, em fevereiro, quando eu estava acompanhando o desdobramento desse processo todo, migrando da China para os países europeus, né, antes de chegar nos Estados Unidos, eu li um estudo e eu fiquei apavorado, né, porque as primeiras premissas que sequer tinha começado muito a pandemia nos Estados Unidos já indicavam uma possibilidade de até 100 mil mortos, né? E eu falei, não é possível, nos países mais desenvolvidos do mundo vai chegar a isso, né? E hoje já chegamos, né? E agora você está colocando um dado mais grave ainda, né? Não, eu acho que vai ser 250 mil até as eleições. Eu acho que no Brasil vai chegar a 100 mil eu não gosto, senão no final de julho, porque a tendência é horrorosa no Brasil. Ou seja, a mesma política de ausência, o fato de não querer fazer o que foi necessário, que o sanitarista estava se aconselhando, está levando ao mesmo desastre nos dois países. E como eu acompanhei isso muito aqui, e eu conheço muito bem o Brasil, há muito tempo que estava prevendo tudo o que está acontecendo no Brasil, e é um horror. Eu me fico muito mal com isso. Eu não gosto de dizer que vai ter 100 mil mortos no Brasil, mas vai ter até provavelmente mais, porque não acredito que eles vão conseguir controlar o vírus. E eu acho que o sistema de saúde vai entrar em colapso no Brasil. Já está na beira de colapso no Rio e em São Paulo, e eu acho que isso vai espalhar em tudo quanto lugar. E, entre outras coisas, vai seguir a genocídio tanto do povo indígena brasileiro quanto o povo negro brasileiro, que são mais vulneráveis. Isso. Então, eu acho que você já entrou bastante na primeira pergunta que nós tínhamos combinado um pouco aqui, dessa tua visão, né, de como é que está acontecendo o processo. Acho que você já indicou bastante. Nessa semana, a Organização Mundial da Saúde indicou, então, de uma forma bastante política, né, que o epicentro da doença agora está na América Latina, mas, na verdade, foi uma forma discreta deles dizer que é o Brasil, né, porque se você olhar aqui ao lado, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, são baixos o número de casos diante dessa expectativa do Brasil, né? Eu acho que o Equador também entra nesse cálculo, porque realmente porcentagem de pessoas mortas e
infectados muito alto, um país pequeno, e eles tiveram já um grande problema que eu acho que não vão conseguir dar conta, mas você tem toda razão, é o Brasil. E por isso o governo americano, assim, por motivos, resolveram sexta-feira de fechar as fronteiras entre o Brasil e os Estados Unidos. Tá. Então, nessa visão e nessa perspectiva, você já tratou um pouquinho, a ideia era um pouco que você colocasse qual é a tua visão das políticas de intervenção do governo brasileiro, né? Nessa dimensão, né? O governo brasileiro que troca ministro da Saúde, que rejeita isolamento social, etc, etc. Como é que você vê isso? A política era a ausência de política, ou seja, uma política de negar a existência, a importância, o perigo do vírus e fazer tudo possível para incentivar uma reanimação da economia brasileira, porque Bolsonaro tem muito medo de ser culpado e perder a base de apoio dele, que, bom, a Datafolha hoje indicou que já baixa mais, ele só se sustenta agora com 30, sei lá, 2 ou 3%, que são as bases típicas dele, assim, aquela 30% que foi o que ele estava conseguindo nas pesquisas antes da facada durante a campanha eleitoral. Então, ele briga com os governadores que são os candidatos mais viáveis contra ele, à direita, no direito brasileiro, ou seja, Witzel e Dória. Ele ataca o STF por outros motivos, mas é basicamente para proteger os filhos deles contra as investigações, e não tem política de saúde pública. A política dele é deixar as pessoas ficarem infectadas, muitas pessoas vão morrer, mas não importa, são velhinhos e são pessoas afrodescendentes, são os índios, ainda bem, porque se morrem os índios, a gente tem mais possibilidade de ocupar os territórios indígenas e acabar com os direitos indígenas de ocupar esses territórios. Então, ele não tem uma política de saúde pública evidente, ele não está praticando distanciamento social, usa de vez em quando a máscara, mas outras vezes não, e há uma autoespeculação que talvez se ele fosse infectado no momento, não sabemos, mas ele estava totalmente irresponsável nesse sentido também. Tudo isso igual ao que o Trump está fazendo. Os dois estão pensando mais nos seus futuros como políticos do que com o povo brasileiro, para defender o povo brasileiro. E isso é um crime para mim, isso é uma coisa criminosa que ele está fazendo e que Trump tem feito também nos Estados Unidos. Bom, eu queria te colocar na seguinte perspectiva, né? Hoje o mundo todo e o Brasil vive essa crise da pandemia, né? Uma crise sanitária global, né? Mas o Brasil me parece que agregou a isso mais duas crises, né? Uma crise econômica que já vem se alastrando desde 2015, 2016, e mais recentemente uma crise política sem fim, né? Então, na verdade, o Brasil vive hoje uma crise tripla, né? De natureza política, de natureza econômica e de natureza sanitária. Vamos tratar um pouquinho cada uma delas aí, né? Oi? Não, eu queria dizer que eu concordo 100% com vocês sobre essa questão. São três crises a primeira vez. Na minha análise, eu conheço bastante a história do Brasil. Isso é o pior momento na toda a história brasileira. Não posso pensar em outro momento, no Primeira República, durante o Estado Novo, durante o período da democracia até o golpe, mesmo o golpe. Eu acho que é pior do que AI-5. E isso, para uma pessoa que escreveu um livro sobre esse período da ditadura, é muito difícil e duro dizer isso, mas eu acho que é verdade. É o pior momento na história do Brasil. Tá, perfeito. Então, vamos pegar cada uma dessas crises e olhar um pouquinho para ela. Vamos começar um pouco do ponto de vista da crise política, né? Que ela efervesceu mais recentemente, mas eu ia tomar a liberdade um pouquinho de mostrar para você, e certamente você viu, mas eu não vou reproduzir todos aqui, mas como o mundo está vendo o Brasil, né? Então, nessa semana que passou, eu me dei o trabalho de olhar os principais jornais, né? Então, o Le Monde, Der Spiegel, Washington Post, Financial Times, Corriere della Sera, Wall Street, El País, todos eles apontando nessa questão, né? Quer dizer, hoje, em síntese, você tem um país que tem um presidente que não tem noção da realidade do que está acontecendo
e que, por outro lado, ignora a presença dessa pandemia e cria conflito o tempo todo, né? Então, esse é um pouco o que a gente pegou dos jornais internacionais nessa semana, e que, de alguma forma, traduz a crise política. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Não, então, o meu segundo livro, apesar de vocês, a oposição à ditadura militar brasileira, acompanhava campanhas durante a ditadura nos Estados Unidos contra o regime militar, especialmente a primeira campanha contra a tortura e outras atividades. Então, eu conheço muito bem a história de como o Brasil foi visto nos Estados Unidos. E como historiador do Brasil, que leu vários jornais todos os dias, eu sei muito bem a falta de informação que as pessoas têm sobre o Brasil. O que foi interessante, vou responder a sua pergunta, mas eu quero ter uma reflexão um pouco histórica. Quando o Bolsonaro foi eleito, em 2018, nós organizamos uma série de atividades em volta da eleição dele, antes e depois, após a eleição dele. E me chama muita atenção como a imprensa internacional entendia e publicava e já tinha uma noção sobre o que era esse cara. Mesmo jornalistas e pessoas na mídia, que realmente eu acho que não sabem nem muito bem o nome do capital, mais ou menos devem saber que se fala português no Brasil. Pessoas inteligentes, mas mal informadas sobre o Brasil. Isso, nos últimos 2 anos, especialmente desde o junho, julho do ano passado, quando começou os incêndios na Amazônia, fica impressionante como a mídia internacional está cobrindo diariamente o Brasil. Eu me lembro no passado, de vez em quando, no Rádio Público Nacional, ouvia de vez em quando uma reportagem sobre favelas no Rio, tráfico de drogas, uma coisa positiva. Hoje em dia, todos os dias, 5, 6 reportagens, 8, 9, assim, em vários jornais e na televisão e no rádio. Basicamente sobre a pandemia, a crise do vírus, mas também sobre a crise política. Então, vamos falar sobre a crise política. Eu acho que tem um elemento muito interessante aqui nessa crise política, porque se nota, primeiro, que Bolsonaro está perdendo a base eleitoral dele, ou seja, de 55% das pessoas que votaram nele, 45% votaram em Haddad. Então, ele já perdeu essa base eleitoral dele. Hoje em dia, com a pandemia, muitas pessoas estão esquecendo ou negando ou pedindo desculpas por ter votado nele, porque eles estão percebendo que tudo que a esquerda dizia sobre ele tinha razão. Pessoa mal informada, que não tem um repertório assim, intelectual muito amplo, é uma pessoa que só sabe repetir chavões e que está muito isolada politicamente e pouco sofisticado. Então, o que está acontecendo? Ele está perdendo essa base, desesperado, especialmente com a saída de Moro, que eu vou falar daqui a pouco, e ele está procurando um apoio no Centrão, que sabemos desde muito tempo o setor político mais corrupto, mais oportunista que tem, e eu acho que esse setor do Congresso que está apoiando ele nesse momento é só por interesse deles. Em 6 meses, se aprofunda a crise, eles vão abandoná-lo e abrir as possibilidades do impeachment em um momento. E ele foi golpeado muito quando o Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça e fez a declaração há 3 semanas sobre a acusação de que Bolsonaro estava querendo interferir na seleção do chefe da Polícia Federal. Ou seja, ele está perdendo um dos 2 bases de apoio muito importante, além dos evangélicos e a direita conservadora dura que apoiava ele. Os empresariados e as classes médias que querem um projeto neoliberal para o país e o setor das classes médias e outros que estava realmente frustrado com acusações de corrupção e queria um governo que não teve como seu eixo a corrupção. Então, eles entenderam Sérgio Moro como essa pessoa, esse defensor das campanhas contra a corrupção e um salvador da pátria. Então, o Sérgio Moro sai do governo porque ele percebe que é o momento perfeito para ele ganhar prestígio criticando Bolsonaro. Ele é excelente agora candidato à presidência, seja em dobradinha com Dória, ou seja, sua própria candidatura. E como as eleições são muito volúveis no Brasil nos últimos tempos, ele sabe que realmente ele podia ser eleito presidente.
Então ele sai como o salvador da pátria. E nós que acompanhamos no Brasil ficamos muito preocupados com a possibilidade de nossos colegas brasileiristas de até incentivar esse discurso que ele está promovendo, que o Globo está promovendo, que ele é um grande herói nacional que tem que ser apoiado. Porque outro pilar do governo Bolsonaro são as pessoas que acreditam na sua política econômica. Os empresários de São Paulo e outras partes do Brasil, agronegócio, que acha que a política dele vai fortalecer seu papel e sua importância na economia e no país. E então, Bolsonaro tem um grande problema. Ou ele resolve as questões econômicas, sociais, enfiando muito dinheiro na economia, apoiando muito as pessoas que estão desempregadas por causa do vírus, ou ele segue Paulo Guedes e a política de Paulo Guedes de austeridade, de não gastar nesses programas. E ele está vacilando, parece que o ajudo monetário não está saindo, ele hoje na Folha, e ele vai perder um apoio que talvez ele tivesse em outro momento, quando as pessoas desempregadas começaram a receber um certo apoio do governo. Então ele está numa situação muito isolado, cada vez mais isolado, e eu acho que vai ficar em 20% que está apoiando ele, e num momento ou outro, conforme a relação com as Forças Armadas, eu acho que vai entrar no processo de impeachment. Esse é um ponto importantíssimo que eu gostaria de te ouvir também, porque você trabalhou sobre a ditadura militar no Brasil. Há uma visão para a sociedade do Bolsonaro com uma retaguarda militar muito forte. De fato, ele aparelhou grande parte dos ministérios no segundo escalão com militares, generais, etc, etc. Como é que se vê essa coalizão entre as ideias dele e os militares que o cercam exercendo cargos? Porque a gente sabe que a base militar também não é unânime no Brasil, ela tem fações, né? Então... E sempre foi. Agora, eu vou aclarar, eu não sou especialista nas Forças Armadas Brasileiras, eu não tenho nem contatos com pessoas, coronéis generais, com quem eu posso bater um papo informal para ter uma noção de como eles estão sentindo. Não sendo da CIA, apesar de algumas pessoas no passado achavam que eu era da CIA, eu não tenho essas fontes que a CIA talvez tenha sobre os militares. Então é difícil saber exatamente até que momento eles vão apoiar Bolsonaro e até que momento eles vão abandoná-lo. Eu acho que os militares estão gostando dessa volta ao poder, essa participação no governo, essa status de ser o poder moderador que resolve os problemas sociais, econômicos e políticos do país, como eles fizeram 7 vezes antes do golpe de 64, fazendo uma intervenção como o quarto poder, o poder moderador, inventado por Dom Pedro I, de poder criar estabilidade institucional no momento de crise. E eu acho que vai chegar um momento de crise com o vírus e com a economia, e vai ter muita inestabilidade, desculpa, estou difícil de falar essa palavra. Instabilidade. E processos que eu acho que faz parte de uma certa tradição de saqueios, de levantes, de mobilizações, pelas pessoas desesperadas com a sua situação econômica, social. E, de um lado, os militares podem ser utilizados para reprimir a sociedade, junto com a PM, mas os militares podem chegar a uma conclusão que Bolsonaro realmente não cumpre esse papel que ele cumpria, e vamos afastá-lo e vamos deixar o Mourão ser presidente. Ou podemos ver uma possibilidade, eu acho que é mais remota, que eles vão impugnar as eleições e exigir novas eleições. E eu digo isso porque eu acho meio difícil, eu acho que também os setores da direita, que não são, que apoiaram Bolsonaro, mas não são organicamente ligados ao Bolsonaro, eu acho que eles não têm confiança que eles podem ser uma alternativa nesse momento, ou seja, um candidato do PSDB ou do DEM, do outro partido, não nesse momento teria apelo nacional para correr o risco de ter eleições e até o PT ganhar as eleições. Então, eu acho que os militares não vão correr esse caminho, deixar esse caminho acontecer. Eu acho que setores do STF e outros setores que estão influenciando essa possibilidade da impugnação das eleições,
é uma possibilidade mais remota, mas como eu conheço bem a história do Brasil, ensino a história do Brasil, eu sempre explico para os alunos que nunca pode prever nada, porque qualquer coisa pode acontecer no Brasil. Ninguém podia ter imaginado que Dona Maria e seu filho, o Dom João, ia chegar no Rio em 1808, ou que o Getúlio Vargas teria se suicidado, ou que Jânio Quadros teria renunciado depois de 8 meses no poder, etc. e tal. Então, é uma instabilidade muito grande que pode provocar uma intervenção maior dos militares. Eu acho que eles sabem que os resultados dos seus 21 anos não foi negativo, mas é uma nova geração que pode pensar, mas tudo bem, a gente vai fazer diferentemente dos nossos antepassados, vamos fazer uma intervenção militar mais culta, mais sofisticada. Então, eu não estou descartando a possibilidade de um golpe militar, porém, eu acho que não é agora. Tá. E uma outra, você tratou rapidamente antes, mas por exemplo, começa a ganhar força, sobretudo a partir de uma possível unidade das forças de esquerda de um pedido de impeachment. Como é que tu vê isso? Tu acha que tem possibilidade, diante da composição do Congresso Nacional e desse rearranjo da força política, dele dar cargas para os caras do Centrão hoje, no sentido de que ele recompõe uma base de apoio político? Você acha que, nesse contexto, é possível a proposta que os partidos de esquerda fizeram do impeachment do Bolsonaro? Eu acho que o impeachment funciona, e se olharmos a situação do impeachment da presidenta Dilma, quando forças da direita já sabem que tem um plano B que vai funcionar. Então, quando o Eduardo Cunha foi afastado, quando Eduardo Cunha dirigiu o impeachment, e depois ficou evidente que ele seria não o bode expiatório, uma pessoa que é sacrificial lamb, como você fala isso em português? Esqueci. Quando você é o boi de piranha, eu não sei se... Boi de piranha, isso. Eu acho que tem outra expressão, mas eu não me lembro nesse momento. O que ele fez? O que o PMDB fez junto com o PSDB e os outros? Fizeram negociações com Michel Temer como vice-presidente, conspiraram, tudo bem. Então, há uma saída. A saída é Temer e o governo onde nós vamos poder seguir participando, saqueando o governo federal com nossas políticas. E então fizeram isso. Então, a questão é se existe esse acordo ainda. Eu acho que não existe entre o Maia e os militares e setores do centro-direita e centrão, para realmente ter essa transição. E eu não acredito que eles vão correr o risco de ter votação, como fizeram os demócratas nos Estados Unidos, sem garantia de uma maioria de 2/3 para derrubá-lo, porque é muito inestável quando você organiza um impeachment. E a economia, na situação de crise com a pandemia e tudo isso, eu acho que correndo muito risco disso, pode abrir não uma caixa de pandeiras, mas 5 ou 6 caixas de pandeira, sim, para o país. Então, isso é um problema. Então, eu acho que o impeachment é menos possível nesse momento, apesar do fato que até o PT agora está endossando essa ideia, porque cria outros problemas. Tem que ter uma direita consolidada para assumir o poder. Um acordo entre DEM, PSDB e Maia e outros setores do PMDB para que haja outro governo e outros políticos encabeçando esse governo. Eu não vejo essa conspiração, essa consolidação nesse momento. Mas pode ser, não sei. Eu também não tenho amigos do PSDB com quem eu posso falar como que foi aquela jantar que você teve ontem à noite com várias pessoas, quais são os próximos planos de vocês. Eu não sei. Eu só sei o que vocês sabem lendo os jornais, acompanhando as notícias pela mídia. Tá. Vamos passar um pouquinho para a questão econômica agora, né? Quer dizer, tu acompanha o Brasil, tu sabe disso, o Brasil estava com uma crise enorme a partir do impeachment, né? As forças políticas que você acabou de falar, elas conduziram o país do ponto de vista de mostrar para a sociedade que bastava apenas fazer algumas reformas estruturais, neoliberais, que isso ia resolver o problema, e assim foi feito, né? Você fez a reforma do teto do gasto social, depois você fez a reforma trabalhista e, mais recentemente, você fez a reforma da Previdência.
No entanto, a economia não reagiu, né, depois de 4 anos, e os dados são extremamente pífios, e a economia brasileira entra nessa crise sanitária também em crise, né? Com baixo crescimento econômico, baixo investimento, altas taxas de desemprego, e mais recentemente você tem algumas coisas que eu anotei aqui, por exemplo, recentes, agora durante a própria pandemia, em março, em abril, quer dizer, você tem uma desvalorização enorme de quase 40% da moeda brasileira, né? Você tem fuga de capitais enormes, né? No período de 2 meses, que são expressivos e não nenhum. E também uma então, não sei que você não é da área de economia, mas você está na economia. Como é que você vê isso? Eu vejo poucas saídas. No sector agropecuário, talvez esse atrito que tem China com o Trump e com os Estados Unidos nesse momento, porque China vai ser o bode expiatório da campanha eleitoral internacional, junto com o OMS, eu acho que pode aumentar um pouco o comércio de soja e outros produtos com China. Mas eu entendo que a situação chinesa está muito fraca também. A economia chinesa está também afetada pelo vírus e há uma certa... há uma situação internacional de circulação de produtos por falta de demandas, então eu imagino que pode entrar realmente uma recessão mundial. Eu acho que estamos quase numa recessão mundial. É interessante que o governo americano pode proibir publicar as previsões da economia americana, que normalmente faz 3 em 3 meses, e eles suspenderam pela primeira vez, desde os anos 70, esse relatório, porque não querem mostrar que a economia americana está indo para baixo. E mesmo que os Estados Unidos não tenham tanta influência na economia brasileira como antes, durante a ditadura, que há uma economia brasileira muito mais diversificada, vários sócios e vários intercâmbios de comércio em várias partes do mundo, não é somente os Estados Unidos. Se a economia americana segue nessa dinâmica, que acredito, infelizmente, que vai seguir, isso vai afetar muito a economia brasileira e a economia mundial. E muito mais desemprego, muito mais desespero, muito mais pessoas sem teto, muito mais fome, muito mais problemas e instabilidade política, social, que cria instabilidade econômica e falta de investimento internacional. Então, acho que você analisou bem, eu concordo com a sua análise. E, de novo, eu não quero ser Cassandra, eu não gosto desse papel que estou cobrindo, mas eu sinto que, nesse momento, o Brasil está passando por esse momento horrível, sério, profundo na sua vida, e eu não vejo uma saída fácil nos próximos anos. Isso, para mim, é muito triste. Eu sei como os meus colegas universitários estão sofrendo, eu sei como está a situação do mercado, eu sei como os jovens pesquisadores que estão querendo fazer doutorados estão desesperados de não ter possibilidade de conseguir um emprego porque não estão abrindo concursos. Eu sei como eles estão cortando CAPES e CNPq. É uma situação tremendamente triste para mim. Isso. Você já levantou um pouco o que era a sequência, acho essa parte final da tua agora, que era tratar um pouco da questão social no Brasil, né? Nós vimos nos últimos anos que a desigualdade social no Brasil voltou a crescer. O Brasil é um dos países que tem uma desigualdade social muito intensa, né? Quer dizer, o desemprego cresceu e os dados agora já estão mostrando um crescimento espantoso e projeta-se uma taxa de desemprego de 20%, né? Por outro lado, os índices de pobreza voltaram a crescer, né? E tem uma coisa nova que eu acho que é importante observar,
que essa crise ela trouxe, que ela colocou ao olho da sociedade um conjunto de segmentos sociais que eram invisíveis, né, ao conjunto da sociedade. Por exemplo, a pandemia atacou de frente os moradores de rua, as pessoas subempregadas, as pessoas na informalidade. Ou seja, a pandemia acabou mostrando para a sociedade brasileira a grande diversidade que existe no Brasil, né? E do ponto de vista dos problemas sociais, né? Como é que você vê isso do ponto de vista, se você já tem todas as questões políticas que tu colocou, agora a gente acabou de discutir as questões econômicas, e como é que ia esse cenário social brasileiro? Bom, as elites dominantes do Brasil e as classes médias sempre sabiam dessa divisão de pobreza e riqueza. Isso não é uma novidade. O que foi uma novidade durante o período de governo Lula e começo do governo Dilma, por uma série de fatores, entre eles a política do governo, houve uma mudança real e que nunca tinha acontecido no país. Eu me lembro muito bem quando cheguei no Brasil em 76, eu já estava preparado para ver a miséria, pessoas pobres nas ruas e meninos vendendo chiclete, porque já tinha morado um pouco em México e viajado pela América Central, mas ficou aquela coisa da pobreza absoluta e pobreza relativa que levava milhões de pessoas de viver precariamente. Isso mudou. E a partir de 14, 15, 16, você vê essa volta de pessoas sem casa, sem teto, pessoas nas ruas, meninos e meninas nas ruas, número de pessoas em acampamentos no Brasil. Eu fiquei impressionado com isso. Qualquer universidade, igual qualquer universidade, tem acampamentos nas vias públicas, pessoas que estão tentando sobreviver. Então, isso vai ficar cada vez pior. E o vírus, como o vírus não discrimina, é verdade, a Dondoca que foi para a Itália e trouxe o vírus para Rio de Janeiro e chamar a sua empregada de vir em casa e atendê-la e ajudá-la quando ela ficou doente, e ela recuperou porque tinha um plano de saúde excelente, melhores médicos, mas a Dona Maria pegou o vírus e levou para casa. E, infelizmente, não tinha condições de criar distanciamento social e vai começar a aumentar o número do vírus nas comunidades mais pobres do país, e sem condições sanitárias suficientes e com a necessidade de trabalhar, vai espalhando o vírus enquanto as pessoas estão tentando sobreviver. E se não tem uma política federal e nacional clara sobre o que tem que ser as medidas necessárias para evitar a contaminação, sem distanciamento social, sem as provas suficientes para realmente acompanhar quem está infectado e como podemos determinar a quem essas pessoas contaminaram, vai aumentando a crise e vai afetar mais do que outros setores sociais, as classes pobres, porque estão mais vulneráveis, não têm mais tantas as condições de ficar 2 ou 3 meses em quarentena em casa, tem que trabalhar e vai morrer muita gente, e a maioria vai ser ou velhos, pessoas nos asilos, presidiários, pessoas que estão obrigadas a trabalhar em condições de trabalho muito precárias, em fábricas fechadas, com muitas pessoas amontoadas, e as pessoas pobres do país, que sabemos a maioria são afrodescendentes, pessoas de mistura de raças e o povo indígena. Isso também é triste. Agora, se vai ter uma consciência, não sei, porque a classe dominante brasileira é muito capaz de manter a sua posição social. E tem outra pessoa que deram essas riquezas, são maravilhosas, tem uma consciência política, doem dinheiro, apoiem os movimentos sociais e populares. A grande maioria está só interessado neles, como os portugueses quando chegaram em 1500. Então, isso não foi afetado no governo de Lula e Dilma, e eu não sei se esse vírus vai modificar essa consciência própria por uma
uma noção de somos todos iguais, de temos que modificar a sociedade para ajudar. As pessoas que vivem o privilégio vão querer manter esse privilégio e quem vai sofrer são as pessoas pobres. Ótimo. E em cima de toda essa análise muito bem articulada entre a economia, a política e a situação social, tu já colocou algumas questões, mas em termos de uma síntese, o que tu acha que deveria ser as ações principais hoje, tanto do governo como da sociedade? Bom, eu posso dizer o que o governo jamais vai fazer, mas é um pouco Tá. como fazer fantasia. Mas o que teria que fazer é ter uma política de sanitária correta, contratar os melhores médicos, ouvir o que eles falam, implementar essa política e utilizar todos os recursos do Estado para apoiar os trabalhadores sem emprego, criar redes de solidariedade, redes de apoio, e tentar de atender as pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento. Só que isso não vai acontecer. E os governadores podem tentar fazer isso, mas não tem autonomia fiscal total. Há uma certa descentralização, mas é um controle do governo federal. E o Congresso está pouco interessado em solucionar esses problemas, por outros motivos. Em geral, não estou falando em geral, porque tem deputados maravilhosos de vários partidos que estão muito preocupados e tentando oferecer soluções. Então, esse é ideal, infelizmente, na medida que essa pessoa foi eleita presidente, com todas as suas loucuras, Brasil, nesse sentido, não precisa ser pior presidente. Eu estava pensando, qual é o pior presidente? Houve um presidente mais incapaz na Primeira República? Eu não acho que não. Acho que eu estou interessado a um brasileiro me dizer, não, fulano foi pior presidente por X razão. Collor de Mello, eu acho que Collor de Mello teria o melhor presidente nesse momento. É tão ruim esta situação. Então, o que deve fazer a oposição à esquerda? Eu acredito que é uma tática dupla. É de criar uma frente única, democrática, que junte todas as forças que queiram realmente solucionar os problemas e queiram proteger o país contra as ameaças que esse governo oferece para o país, e também um fortalecimento da esquerda, sendo um pouco mais humilde e mais refletivo sobre os erros que tem cometido e tentar realmente forjar essa unidade, sem necessariamente dominar ou ser hegemônica em determinados momentos, quando está forjando essa frente única. E vai ser muito difícil, porque a esquerda brasileira foi golpeado. Eu não sei se foi uma derrota histórica ou uma derrota conjuntural, mas foi uma derrota muito grande e ainda não tem recuperado essa derrota. E, além disso, temos a situação de se a esquerda é mais sensato sobre a questão de como enfrentar o vírus e a crise sanitária, não pode ser irresponsável e chamar as pessoas para mobilizar nas ruas, por enquanto. Então, há uma situação onde é maravilhosa panelaço. Eu gostaria de fazer isso também aqui, mas não adianta que bater a panela na minha janela, que eu acho que eles não conseguem ouvir isso no Brasil. Mas esses tipos de ação são muito, muito importantes para levantar a moral, pessoas se sentirem mais unidas, e saber que tem vizinhos que não sabiam, mas estão do seu lado. Porém, não é suficiente, é óbvio. Eu acho que ninguém acha que é suficiente. Era o que as pessoas podiam fazer durante a quarentena. Então, isso vai ser um processo muito longo e duro para a esquerda voltar ao poder. Eu acho que é mais provável que o Sérgio Moro, o João Dória ou outra figura consegue dominar o processo em 2022, mas, como eu falei antes, eu estou muito bom de prever o passado e muito ruim de prever o futuro. Então... Bom, pensando não só o Brasil, mas olhando esse contexto que você viveu nos Estados Unidos, as leituras que você tem da América Latina e que está ocorrendo no mundo hoje, à luz da pandemia do vírus, do novo coronavírus, que lições esse processo global, porque ele afetou tanto a China, como a Coreia, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Europa toda, Quer dizer, que lições a gente tira desse processo todos que estamos vivendo hoje? Não, eu acho primeiro que o Estado é fundamental para a saúde pública da sociedade, e quem estava contra esse Estado, querendo desmontar, privatizar tudo, está desmantelando uma rede social fundamental para a sobrevivência, não somente das pessoas pobres, mas da sociedade como um todo. Se você não tem um secretário de saúde com
pessoas formadas que estão trabalhando nesse setor, como você vai ter a informação e a possibilidade de implementar uma política sanitária correta para responder a essa pandemia? Então, essa é uma questão fundamental. É uma questão fundamental nos Estados Unidos e eu acho que é algo que as pessoas estão percebendo, ou seja, o vírus nos alerta a necessidade de ter um Estado que realmente pode usar suas forças e os recursos para solucionar problemas sociais. Isso é uma questão. Segundo, é que a gente tem que ter onde estamos historicamente, mundialmente. E estamos ainda num período de os setores da ultradireita que consolidaram seu poder em países centrais e importantes, e que isso leva às políticas que está sendo implementadas no Brasil, nos Estados Unidos, e na Hungria e em outros países. Terceira questão, que a pandemia pode ser tratado por um governo autoritário, como em China, e conseguir impor um regimento brutal para eliminar a disseminação do vírus, e que conseguiu fazer isso, mas eu acho que não é necessariamente a necessidade de ter um governo autoritário para poder fazer ações sanitárias suficientes para combater o vírus. Eu acho que a gente tem que lutar por um tipo de governo, tanto na minha terra quanto no Brasil, que valoriza a importância do Estado, mas não precisa implementar medidas autoritárias antidemocratas, porque ninguém quer viver no Brasil, ninguém não, mas nós que estamos ouvindo hoje, nosso setor social, não queremos voltar para uma ditadura, de jeito nenhum, não queremos um governo autoritário. E estamos encaminhando para nesse sentido, pelo governo atual e pelo discurso e pelas alianças que ele está criando com as redes de milícias e forças nefastas, etc. Aquela gravação da reunião do gabinete, eu assisti o vídeo, mas também eu li grandes trechos, não li tudo, mas eu li, é muito longo, mas eu li muitos trechos, e fica muito assustador ver como a questão das armas, como a questão das Amazonas, como a questão dos direitos democráticos estão sendo totalmente violado por esse governo. É chocante. E como são incompetentes e mediocres também, esse é outro problema. Não são pessoas brilhantes, que têm uma capacidade de elaboração política, econômica, social. São meio lerdos, esses ministros. Bom, uma última questão que eu gostaria de colocar para ti aqui é que tem surgido na intelectualidade, sobretudo, eu tenho lido vários textos e tal, e todo mundo colocando como será, ou tentando interpretar, como vai ser o mundo pós-pandemia, né? Alguns colocam de uma forma que eu não gosto muito, né? A nova normalidade, eu acho que não é nova normalidade, vai ter uma outra regra social, um reordenamento social, outras formas, né? Mas como foi uma pandemia de alcance global e todos os países foram afetados, e na maior parte do mundo, até que nós não tenhamos uma vacina que previna esse vírus, contra esse vírus, né? A gente vai ter que se reinventar socialmente. E como é que tu vê o mundo, então, nesse período pós-pandemia? Você tem uma parte do controle, mas sabe que o vírus vai estar aí, até não ter uma vacina, né? E as previsões são que vamos levar um período de 1 ano, 2 anos para ter essa vacina, né? Não, como eu sou parte dessa faixa vulnerável da sociedade, porque tem 68 anos e sei lá, eu penso 3 vezes. Eu sou gay assumido, vivi a crise da AIDS, não fui infectado, eu não sei por que não foi infectado, mas não foi infectado, morreram muitos meus amigos, e eu não quero ser morta por esse vírus, esse vírus que está afetando o mundo. Mas, por exemplo, eu fui capaz de viajar para o Brasil e passar uma semana, quando eu tinha que ir para uma reunião, fui convidado a defesas, e me lembro passando 4 dias no Brasil dessa loucura, quando eu tinha recurso de pagar a passagem para professor internacional, que há muito tempo não tem. Mas eu penso 3 vezes antes de entrar num avião agora. Eu não confio nas medidas que eles estão
A nossa universidade, o Brown, está pensando muito sobre o que vai acontecer em setembro, quando começam as aulas. Como vai ser aberto? Como vai ser as aulas? Vamos ter que dar curso só online, só pela internet, ou vai ter alunos fisicamente na universidade? E, de novo, eu não confio nos meus alunos, não meus alunos, mas a juventude, de praticar distanciamento social. Porque é normais, com 20 anos você quer tomar cerveja, você quer festejar, você vai passar, esse vírus vai ficar espalhando pela universidade, com certeza, e eu, como professor, inocentemente, conversando com o aluno, pode ser infectado. Então, é uma questão muito... Nesse sentido, eu acho que as pessoas vão tomar muito mais cuidado. Eu acho que vai ter para quem gosta da cultura brasileira de beijar, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de beijar alguém, abraçar. E eu acho que vai ter um momento onde as pessoas vão se dando-se, não me importo, estou meio saco cheio dessa realidade, e vão ignorar, e vai começar de novo a ter problemas de expansão do vírus. Eu acho que não tem como não fazer isso. Bom, não é que todo mundo que está contaminado morre. É uma incidência relativamente baixa, mas não para todo mundo. Pode ser que você não vai morrer, mas você pode contaminar sua vovozinha, ela pode morrer, a sua mãe, seu pai, seu tio, o professor ou o senhor que está vendendo balas na rua para você. Então, isso é o problema com esse vírus. Especialmente o fato que muitas pessoas andam com vírus e não sabem que andam com vírus e pode contaminar e nunca ter manifestações da doença associada com o vírus. Então, esse é o problema. Então, eu acho que as pessoas vão ficar muito mais acostumadas do Zoom, de Skype, outros meios de comunicação internacional ou nacional. Eu acho que vai ser mais chato o mundo, honestamente. É uma boa definição, né? Porque as pessoas vão cansadas de se cuidar, e depois as pessoas vão ser infectadas e vão morrer, vão ficar doentes. Eu tenho uma colega, eu estava conversando com ela antes, por isso demorei para responder a você, uma senhora de 80 anos, uma pessoa que foi fundamental para o teatro latino-americano, que ela trouxe todos os grandes artistas para os Estados Unidos, Augusto Boal, é uma pessoa fabulosa, que tem 80 anos. E ela está há 2 meses com algo que ela acha que foi infectada, mas não sabe, estava doente, estava em casa, e ela foi fazer a teste deu negativo, só que nós sabemos que a metade dos testes aqui nos Estados Unidos não funcionam, e dão um negativo falso. Então ela está angustiada, ela pensa 3 vezes em sair da casa e ir para o médico, porque ela tem medo de ser infectada no caminho para o médico. Isso é horrível. Uhum. É uma realidade, porque não é uma fantasia que morreram 100 mil pessoas. Ninguém inventou esses números. Os 100 mil que vão morrer no Brasil não são números. Sabemos, vai ser mais do que isso, porque sabemos que já falsificaram os números. Então, os 23 mil, eu não li hoje na jornal quantas pessoas, sabemos que não são 23, são talvez 50 mil pessoas que já morreram. É muito bom ouvir você, especialmente sobre a questão da universidade, porque nós, diferente de vocês, estamos vivendo exatamente essa situação, o drama nosso aqui, em particular na nossa universidade, né? E no Brasil todo, porque nós tínhamos começado o semestre no início de março e 2 semanas depois ele foi cancelado. Então, começa a ter toda essa preocupação, muita gente querendo voltar, outros não querendo voltar, ou seja, temos que saber administrar dentro desses parâmetros que tu acabou de colocar, né? O vírus continua aí, né? Como é que nós vamos reagir a ele, né? Eu acho que essa é a realidade nova que está colocada, né? A gente até pode dominar um pouco a incidência do contágio, mas não quer dizer que ele desapareceu, né? E não vai desaparecer. Então, tudo bem, eu posso ser infectado e visitar minha avó e ela morre amanhã. Eu sou responsável pela morte dela. Dei um beijo na minha avó querida e ela está morta em 15 dias. Isso é o problema. E a questão da vacina, claro, eu estou louco para ter uma vacina. Todo mundo está querendo uma vacina. Eu acho que Trump incentivou muito essa fantasia de uma vacina feita rapidamente. Eu acho que é quase impossível que seja produzido e testado e disponibilizado até metade do ano que vem, se existir uma vacina, num ano e meio.
Então, estamos numa situação muito difícil, crítica. E, no momento, as pessoas não sei como Bolsonaro já falou antecipadamente, e também o Trump, foda-se, vamos abrir tudo, danha-se, quem morrer, morrer. Ele já falou isso publicamente. Quem importa se morre? E como as pessoas mais vulneráveis são negros, índios, pessoas pobres, as pessoas que tomam as decisões do governo, pouco importa. Se Dona Maria morre porque cuidou da minha tia, que veio da Itália, tudo bem. Dona Maria tem uma prima, tem uma vizinha. Bom, eu acho que é outra questão que é super secundária, é pouco importante, mas eu acho que vai ser interessante como as classes médias trabalham com a questão do serviço escravo, que é o sistema de empregados domésticos no Brasil. Se vai modificar isso bastante ou não, que vai ter uma transformação na maneira em que as classes médias lidar com o trabalho de casa, o trabalho diário. Eu acho que não, acho que a Casa Grande Senzala é muito embutida na cultura brasileira e vai ser difícil de eliminá-lo, especialmente quando tem muito desemprego. Uhum. Certo. Então tá bom, eu acho que a gente tinha mais ou menos combinado 1 hora, já batemos um bom papo, foi muito importante você ter aceito esse convite com a gente, uma outra visão de um outro local, mas com um olhar muito preciso sobre a realidade brasileira nossa, né? Então... Deixa eu falar duas coisas rapidinho, antes de terminar. Diga. Quero dar um grande abraço à Vanessa Castro, que está assistindo. Hoje eu vi foto dela, então feliz que ela está. Segundo, eu não quero ser um mensageiro negativo. Eu acho que tudo que eu falo é baseado numa análise frio e cruel, é o objetivo. Porém, é muito, muito, muito triste a situação no Brasil. E, na medida possível, nós que estamos fora, que são amigos do Brasil, vamos fazer o possível para a solidariedade, apoio entre eles, derrotando o Trump nas eleições, porque a derrota de Trump ajuda a derrota de Bolsonaro no Brasil. Enfim, em outro momento, seria muito honrado de ser convidado de volta para falar sobre a situação política norte-americana, que acompanho diariamente também. Mas, de qualquer jeito, eu acho que as suas iniciativas são muito positivas de criar essas comunidades virtuais para debater as questões atuais que são importantes. E, então, eu estava realmente muito honrado de ser convidado. Peço perdão pela maneira que eu massacro a língua portuguesa. Mas, desculpa qualquer coisa, como vocês costumam dizer aqui, eu acho que é uma frase linda. Desculpa qualquer coisa. Desculpa, bom, Di, você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui, né? Acho que foi mais 2 anos que tu esteve aqui conosco na universidade, quando nós almoçamos juntos. Foi eu acho que 2018, quando eu estava lançando meu último livro, exatamente. Isso. Então, você continua sendo sempre bem-vindo aqui em Florianópolis, na UFSC, no Brasil. Somos muito gratos de ter o tempo também, esse intercâmbio é extremamente importante para a gente. E a tua entrevista, ela já foi gravada e provavelmente amanhã ela já está na página e eu vou te indicar a página da universidade aqui do Núcleo e contamos sempre com a tua generosa contribuição ao longo de todo esse tempo aí. Obrigado. A luta continua. A luta continua, tá? Tchau.